pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Moreno e vou trabalhar hoje com vocês o último módulo, o módulo chamado Produção e Direção da Cena. Vamos lá? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar rapidamente sobre produção. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou expert em produção, mas nós trabalhamos num grupo, num coletivo, né, que os membros ocupam várias funções, que não é só na nossa realidade, né? Se for ver na realidade teatral, isso acontece muito, né? Então, uma das funções que eu ocupo, além de diretora e dramaturga e atriz, eu também ajudo na produção. Então, eu vou dar dicas para vocês, de alguma forma, que é bem da nosso cotidiano e do que acontece conosco do coletivo. Talvez não funcione para vocês, mas são dicas que a gente, de alguma forma, utiliza para trazer público, para trazer uma divulgação maior e para trazer outras pessoas que, às vezes, não estão conseguindo acessar a gente, tá? Então, assim, uma coisa que a gente faz muito no nosso coletivo é trabalhar com as mídias sociais, que é Instagram, tem uma página no Instagram e também tem uma página no Facebook. E, de alguma forma, a gente sempre procura fazer postagens sempre nos mesmos horários. Isso é uma dica que eu dou para vocês que funciona bastante. A gente sempre combina, tá? Entre nós, os membros do coletivo, de compartilhar no mesmo horário as publicações das páginas, tá? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Então, por exemplo, a gente tem uma publicação para falar da peça. Então, 7 horas vai sair essa publicação. 7 horas, todos do grupo compartilham no mesmo horário aquela postagem. Por que isso? Isso, de alguma forma, quando tu for olhar, tem alguns amigos em comuns, porque, né, a gente tem um círculo de amigos comuns, eles vão começar a passar, né, no seu Instagram ou no seu Facebook, e eles vão perceber que essa postagem vai ter uma circularidade, vai continuar. Então, isso ajuda na visualização bastante e ajuda na divulgação. As pessoas entendem se tu faz muito, né? As pessoas estão entendendo, ó, tá acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? De alguma forma também aguça. Então, isso é uma dica que o nosso coletivo faz, que eu estou compartilhando com vocês. Pode ser que não funcione, né? Mas isso sempre dá uma maior visibilidade para as nossas peças, para as nossas oficinas e assim por diante. É necessário pensar que muitas vezes o teatro não consegue atingir outras mídias. Então, as mídias, tanto de Facebook quanto Instagram, talvez Twitter ou outras mídias, né, que existem, podem facilitar e podem chamar, né? Claro que tem que cuidar também para não exagerar nessas postagens, exagerar para não sobrecarregar e aí tu vai acabar perdendo seguidor. Então, isso é uma coisa bem importante de se pensar, de ter esporadicamente, não, quer dizer, não ter só esporadicamente uma publicação, mas o grupo, de alguma forma, compartilhar informações e o que ele está fazendo. E aí isso mostra que esse grupo está ativo e que ele sempre tem trabalho e que isso a gente vai acompanhando a trajetória e trazendo talvez até novos seguidores. O que eu estou dando de dica para vocês é muito da nossa construção como coletivo. E como eu disse antes, pode ser que talvez em outros formatos não funcione, tá? Isso é o que a gente está usando. É importante, assim, ó, nessa questão de acumular funções. Nós do grupo não temos adoraríamos ter, tá? Uma pessoa que fizesse para nós sempre a arte gráfica. Isso é algo muito importante. É a imagem do teu espetáculo, é a imagem da tua oficina e saber fazer algo que combine artisticamente é algo muito importante. Mas às vezes a realidade do grupo é que a gente não consegue, às vezes, por exemplo, pagar alguém que faça essas artes, né? E seria maravilhoso se a gente conseguisse sempre ter alguém para que faça isso de uma forma primorosa, né? E valorizar esses trabalhadores que também fazem arte gráfica. Mas às vezes a gente não consegue, né? É uma realidade. Então, uma das coisas uma dica que pode ajudar vocês não substitui, obviamente, deixo bem claro isso,
mas é uma coisa que pode ajudar vocês a terem, às vezes, um post pequeno e tu quer postar lá, né? E tu não sabe como fazer. Existe um programa chamado Canva, que ele tem vários, vamos dizer assim, imagens e vários folders, às vezes, já pré-programados que tu pode modificar. Então, é algo que pode ajudar vocês a terem uma arte gráfica um pouco mais organizada, né, e legal, mas que funcione, né, mas que também seja produzida por vocês e que às vezes precisa de algo rápido, né? Mas deixando aqui, frisando, se tu tem dinheiro, se tu tem condições, né? Contrate uma pessoa que faça, um trabalhador, uma trabalhadora da arte gráfica. Isso é super importante para valorizar, porque ele também é um artista. Então, ele precisa que isso seja... ele precisa também de trabalho, de material. Então, eu deixo bem claro que isso não substitui essa função, tá? Mas pode ajudar, de alguma forma, aqueles grupos que estão começando, ou que não têm condições, e assim por diante, tá? Que isso é a realidade de muitos, né? Aqui, infelizmente, no Brasil, tá? Uma das coisas que facilita também são editais, tá? Agora, isso eu queria falar, é algo... A gente está conseguindo fazer esse curso, esses módulos, são 10 módulos que vocês fizeram de forma gratuita, tá? E pelo YouTube, e se não fosse o edital FAQ digital, provavelmente a gente não conseguiria fazer isso dessa forma, né? Porque os editais ajudam, né, o artista também a continuar a se manter, ainda mais nesse momento agora de pandemia. Então, é importante estudar os editais, talvez conseguir chamar alguém para que saiba, pessoas específicas que saibam mexer com o edital, entender a legislação, porque às vezes a gente não tem intimidade. Então, isso também é algo que esses grupos, talvez pequenos, que ainda estão começando a entender a máquina, que esses editais podem abrir muitas portas, né? E podem utilizar esses dinheiros, esse financiamento para construir os seus espetáculos e assim por diante. Então, assim, procurem, né? Existem sites, por exemplo, que colocam editais e festivais para tu se organizar e conseguir participar de todos eles, né? Porque às vezes tem prazos bem curtos, né? E vai acontecer em Porto Alegre, no caso, estou falando de Porto Alegre, logo acontecerão outros editais que vão possibilitar outros trabalhos dos artistas, né, nesse momento de pandemia, tá? Mas isso é outro assunto. O último, né, que a gente pode pensar numa questão de produção, né, de divulgar o seu espetáculo, de colocar ele para rodar, são festivais. E aí eu trago a realidade aqui do Rio Grande do Sul, né, que é onde nós estamos, de Porto Alegre. Existem muitos festivais no interior do estado, muitos. E eles abrem portas gigantescas para vocês conhecerem novos artistas, diferentes artistas que vocês nunca conheceriam, porque não estão na sua bolha. Então, assim, de ter experiências incríveis através desses festivais. Além que, claro, às vezes alguns festivais têm premiação em dinheiro também, né? Então, assim, é uma porta muito legal para construir laços, né? E amizades e divulgar o teu espetáculo para abrir para outras portas também. Então, assim, eu digo para vocês, procurem festivais na sua região, no seu estado, e tentem participar, façam, às vezes é difícil tu conseguir, às vezes transporte, às vezes pode ser longe, mas é uma abertura muito legal para certos grupos, para mostrar o seu trabalho e para colocar ele para rodar. Então, assim, tu acaba tendo muitos encontros, e esses encontros podem trazer muitos frutos, tanto para o grupo quanto para quem está no festival. Então, é uma dica de participem, procurem, né? Que é algo muito importante e que traz uma grande diferença, um amadurecimento para o grupo,
porque ele também, de alguma forma, ele também acaba sendo, vamos dizer assim, tendo uma avaliação, né? E ele pode te ajudar a pensar em outras possibilidades que às vezes não funcionam. Então, ter um olhar de fora de outros profissionais. E é algo que funciona muito, assim, há um crescimento enorme. Então, eu sou uma pessoa que coloco, assim, uma bandeira de participem de festivais, né? Procurem, é muito importante para divulgar e melhorar cada vez mais o seu trabalho, né? Então, essas são algumas dicas super íntimas do nosso grupo que eu estou compartilhando com vocês, que tem a ver com produção, tá? Agora eu vou para outra parte que também eu tenho bastante intimidade, que é a direção, tá? Aí eu pergunto para vocês assim, e aí, o que um diretor faz dentro de um espetáculo ou dentro de uma companhia e assim por diante? Vocês podem ter mil ideias de que um diretor faz e a gente também, né? E vocês estão se questionando, eu acho que o diretor é o que organiza, é o que direciona, né? É o que manda, né? Eu já vi várias pessoas dizendo é o que manda. E não é bem assim, né? Não deve ser bem assim, né? O que manda. Então, aqui eu estou colocando para vocês uma citação do artista que é muito importante para o teatro, chamado Jerzy Grotowski. Depois vocês vão ter na nossa descrição a referência do livro que eu tirei, que ele fala assim, ó, o diretor é alguém que ensina aos outros algo que ele mesmo não sabe fazer. Então, a gente pode pensar em mil coisas quando o Grotowski fala isso, né? Será que é isso mesmo? Será que ele faz isso? Isso é uma grande ironia, né? Então, eu questiono vocês, assim, se vocês já tiveram contato com a direção, vocês gostariam de dirigir? Vocês já foram dirigidos? Como é que foi a experiência para vocês? Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão enquanto eu estou falando, né? Porque é algo muito importante na questão do teatro, do papel do diretor. Quem é ele, né? Diretor ou diretora? Quem é ele? O que ele faz, né? Aí, ele fala no próprio livro, como faz as suas direções? Ele fala o seguinte, olhando-nas, eu espero que o espetáculo se faça. Então, aqui eu deixo um questionamento para vocês, mas também eu coloco uma dica. O diretor é aquele que olha, principalmente aquele que olha. Ele tem que ter um olhar muito aguçado. E ao olhar e entender o que está acontecendo na cena, ele consegue perceber e ele consegue fazer com que o espetáculo aconteça. Então, eu acho que o diretor ele tem que ter um olhar. Ele tem que olhar tudo. Ele precisa olhar, vamos dizer assim, de cabo a rabo, né? Os ensaios, o início, como vai acontecer, os atores em cena, ou quando o espetáculo está acontecendo, ele precisa olhar. Através do olhar do diretor, ele começa a perceber aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? E aí a gente vai dizer isso para os próximos slides. Então, como é que a gente se torna um diretor? É difícil, tá? Aí eu trouxe outro artista incrível, importantíssimo, né, nossos estudos, que é o Peter Brook, que vocês devem ter já escutado nos outros módulos, né, sobre esses dois artistas, que é o diretor torna-se diretor, dizendo e convencendo as outras pessoas que é verdade. Então, como é que eu vou convencer alguém que aquilo ali é verdade? Que os atores e atrizes que estão fazendo, que aquela encenação é verdadeira, que está passando, né, é verdade. É o que eu disse, é através da percepção, através do olhar. O que não funciona, o diretor deve tirar, deve cortar. Ele está olhando de fora, ele está olhando, como eu botei aqui na foto, nas cadeiras, né? Através das cadeiras, ele olha o que está acontecendo naquele palco e ele vê a visão toda do que está acontecendo. E aí ele percebe, olha, isso não funciona,
isso aqui funciona, isso aqui, bah, não tá muito ruim, pode ser modificado, não gostei disso, ou bah, tá muito bom, vamos, né, melhorar, vamos perceber. Então, assim, a visão de fora ajuda muito para saber o que está acontecendo de dentro. É muito difícil um ator de dentro da cena, às vezes, se autodirigir, né? É bem difícil, ou então dirigir o outro. É muito importante tu conseguir ter esse distanciamento para poder concluir e direcionar esses atores de alguma forma para um bem do espetáculo, tá? Então, é algo muito difícil, né? De alguma forma, assim, e eu acho que também leva tempo, leva prática. A gente, às vezes, precisa, como diretor, errar muito, às vezes, para entender como é que funciona e para poder começar a acertar. Eu acho que isso é algo, e entender que isso é um processo, né? Estar de peito aberto e saber que isso é um processo, que os erros são incríveis e essenciais para a gente começar a entender e modificar e começar a acertar, tá? Isso é eu, Fernanda, falando como diretora que vivo em construção. Nunca acho que eu estou preparada, sempre estou construindo, estudando para cada vez acertar mais, tá? Mas eu erro bastante também. Então, assim, o que eu trago aqui para vocês? E o senso de direção precisa estar presente. Todos poderão desempenhar seus papéis no limite de sua plenitude criativa. Aí eu vai com o próximo tópico. Saber dizer sim e não e ter a palavra final. O que acontece com a questão da direção? E principalmente quando tu está começando. Quando a gente é um grupo, né, muitas vezes de um coletivo e tal, muitas vezes nós somos amigos. Isso não pode acontecer, gente. E eu trago isso por uma questão também de trago a minha vivência para vocês, tá? Que a gente acaba não conseguindo falar sim nem não. Muitas vezes a gente acaba confundindo, porque não sabemos como dizer para os nossos amigos, às vezes não. Isso não pode acontecer. E talvez isso seja um problema de início, assim, do diretor, né? E às vezes confundem a questão dos papéis. Mas o diretor, ele precisa olhar e dizer que aquilo funciona e aquilo não funciona. E saber ouvir. Eu acho que o mais importante é ouvir o seu ator e sua atriz, o iluminador, a iluminadora, o dramaturgo ou dramaturga, ou escutar a sua equipe e não ser ele um ditador. Isso é difícil, né? De querer colocar a sua identidade sempre à prova. Então, ele precisa entender que ele precisa escutar todo mundo, mas, ao mesmo tempo, os atores e atrizes precisam entender que ele vai ter a palavra final para o bem comum, que é o espetáculo. Então, às vezes, as vaidades acabam se sobressaindo. Isso é um grande problema. E talvez, como é que a gente resolve isso? É através do diálogo, né? É difícil. É através do diálogo, através da escuta. Se isso não acontece, o processo não se torna prazeroso. Então, como é que tu vai trabalhar durante provavelmente 6 meses numa situação que tu não consegue ficar? Porque não é prazeroso, não é agradável, é algo que sempre alguém está ali colocando um empecilho, então não pode haver, é necessário ter um diálogo. E é necessário a escuta. Nem sempre a gente consegue, porque, obviamente, nós também falhamos, né? Então, assim, mas saber que eu preciso chegar como diretor ou diretora num ponto final. Isso aqui é pro bem do espetáculo. Chega de vaidade e vamos dizer sim ou vamos dizer não. E saber aceitar esses cortes. Porque quando tu não aceita esses cortes e tá pensando em si, na sua cena, na sua situação, aí o processo começa a ficar complicado, tá? Então, eu tô falando algo para vocês de vivências também, que a gente, de alguma forma, já
ao longo da nossa vida a gente já teve. Então, assim, é algo que acontece muito, né? E como é que a gente pode tentar que isso não aconteça? É através da escuta, tá? Então, aí eu vai para o segundo, pro terceiro tópico, né? Que eu já meio que falei, que é as energias coletivas devem continuar servindo para um único objetivo, que é qual? O bem da peça, é o espetáculo. Vocês estão ali para fazer um espetáculo, né? Para fazer algo, uma obra de arte. Então, assim, essa é a finalidade. Então, a gente tem que escutar e colocar, às vezes, o nosso ego, a nossa vaidade um pouquinho de lado para esse bem maior, que é o quê? O espetáculo, a obra, tá? Então, o que a gente pode pensar? Que a peça tem duas fases, tá? A preparação e o ensinamento. Ou seja, o que é a preparação? É quando tu vai chegar na sala de ensaio e vai começar a trabalhar para aquele espetáculo, ou seja, através de motivações, pode ser de leitura, vamos dizer assim, cada grupo vai construir o seu método, né? Então, através eu acho que era o Peter Brook, não me engano, que falava que a primeira coisa que ele faz é conversar com os atores num bar, né? Esse é o primeiro ensaio, posso estar enganada, tá? Ou seja, cada um tem o seu método, cada um tem a sua forma de construir isso, né? Então, tem a preparação de como é que eu vou organizar esse ensaio, como é que eu vou organizar essa peça, como é que ela vai nascer, como é que eu vou estruturar, né? Para depois ela nascer. O que é o nascer? Ela está no palco, ela está lá. Ela nasceu, agora ela começa a crescer. E nesse crescimento dentro do palco, é óbvio que tu vai, como diretor, tu vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando, e tu vai mudar. É necessário haver a mudança. Eu sou conhecida muito das minhas peças terem muitos finais, de eu mudar sempre os finais, assim, todos os grupos que eu trabalho vão assim, a Fernanda vai mudar o final. Por quê? Porque às vezes eu acho que não está funcionando, e eu vou lá e vou mudar. Por quê? Porque é um bem pro espetáculo, né? Eu não vou insistir naquilo, né? Então, se eu ver que não funciona, eu tiro, eu mudo. Isso é algo importante de se manter, ter uma manutenção da peça. Uma peça que não tem manutenção, que simplesmente ela começou nasceu de uma forma e vai continuar daquela forma para sempre, tem algo que a gente tem que ver. Porque as pessoas vão mudando, as dramaturgias vão mudando, a sociedade vai mudando, e a gente, como artista, também vai mudando. Então, ter essa modificação e essa mudança é super importante, tá? Então, há uma técnica? Não, não há. Cada grupo vai encontrar a sua forma de deliberar aquela produção, aquela construção ali. E não há uma técnica específica. A gente pode ler muitas coisas, mas a gente não vai encontrar uma técnica, tipo assim, é isso que tem que se fazer, um método. Não, não há método. Cada um encontra. O importante é vocês terem uma base para poder reconstruir esses saberes, tá? Então, a preparação significa ir em direção a essa ideia. Eu tenho uma ideia, eu quero fazer algo. Como é que eu vou ir até essa ideia e produzir essa ideia de uma forma que isso seja concreta? E isso é algo muito difícil, que às vezes as ideias se perdem, elas se modificam. Então, tu tem que talvez conseguir ter uma organização para que tu consiga concretizar aquela ideia, que no caso é o espetáculo, tá? Vamos para o próximo slide. Deixa eu ver. Aqui. Então, eu trouxe para vocês algo que eu me identifico muito, que é algo, às vezes, que não é muito falado, tá? Que é o diretor pedagogo. Fernando, o que é isso, o diretor pedagogo? Eu, né, da minha formação, eu sou professora, né? Então, assim, muitas vezes eu trabalho com oficinas, né? Então, se você é um professor, né, que está estudando para trabalhar com seus alunos, isso aqui é muito importante para você. O o professor, ele é professor artista, né, de teatro. Ele continua sendo artista e ele é um professor que exerce, né, de alguma forma,
junto, né, esse professor artista, de construir e entender a arte através também do ensino e passar isso para os seus alunos. E o que um diretor pedagogo faz, tá? E a gente vai pensar assim, vai trabalhar com alunos e alunas, certo? E às vezes ele está na sua escola e precisa montar um espetáculo lá para a escola, porque a escola te pediu que tu tenha uma montagem no final do ano. Isso, gente, acontece muito, tá? Quando tu é professor. Eles querem ter um produto final, um projeto, e às vezes esse projeto é a apresentação no final do ano dos alunos e tudo mais. E esse professor vai, de alguma forma, dirigir esses alunos. Só que ele não pode, eu não posso equalizar como eu dirigiria os meus atores, né, que vivem disso, que são profissionais, com os meus alunos. Há uma grande diferença e é necessário saber dessa diferença. Então, o que é esse diretor pedagogo? Que é algo que eu, Fernanda, me encaixo, tá? Que é respeitar o tempo e as ideias de cada um. A maior satisfação do diretor pedagogo é ver o desenvolvimento do seu grupo. Então, aqui é muito importante a gente entender, tá? A questão assim, nós temos um grupo de teatro, tá? E eu tô dando aula para esse meu grupo, por exemplo, da minha oficina. Cada um vai ter de uma forma um aprendizado, vai entender de uma forma, vai compreender, vai se desenvolver de uma forma. E eu tenho que pensar de como é que eu harmonizo esse grupo, como é que eu consigo fazer com que todos, de alguma forma, interajam, que eles criem laços, que eles sejam ouvidos, que eles coloquem, às vezes... Isso é muito também a questão de trabalhar com adolescente, que também é a minha vivência. Como é que eu consigo ouvir esse adolescente? Como é que eu consigo trazer para ele uma confiança para que ele fale algumas coisas para mim? E como é que eu vou dirigir ele em cena? Se ele, às vezes ele tem inseguranças, se ele tem, às vezes, medos de questões estéticas, como é que eu vou entender isso e não deixar que eu vou... Não, o que mais importante é a peça, é o que eu quero fazer. Se ele não está, vamos dizer assim, preparado para ter aquela, vamos dizer assim, aquela missão, aquele objetivo, aquilo que vai, de alguma forma, modificar ele, não faça. Respeite, né, principalmente o seu aluno. Respeite. O diretor pedagogo respeita. Ele pode tentar transformar, ele pode tentar mudar a visão dele, mas se por acaso... Ah, não, mas eu quero que ele faça isso no meu espetáculo, eu quero que ele faça isso no espetáculo, eu quero que ele faça, porque é importante para mim, e para ele não se sente confortável, sei lá, por N razões, tu tem que ouvir ele, respeitar a vontade dele. Isso o diretor pedagogo faz. Tu vai priorizar o trabalho do ator ou da encenação? Isso é algo muito importante para o diretor pedagogo. Ele vai entender a particularidade desse aluno, desse ator, dessa atriz, e ele vai saber que vai ter alguns problemas que não vai conseguir, de alguma forma, colocar tudo aquilo na encenação, na cena e tudo mais, mas ele vai conseguir atingir outros objetivos que não é só estéticos, às vezes, né? Então, assim, escute, né? O seu aluno, escute o seu ator e atriz que está recém começando, em que tu está trabalhando, começa a trabalhar com ele para entender o que é o teatro, né? Então, assim, isso é muito importante tu entender esse lado. E isso um professor pedagogo faz, tá? Nem todo mundo precisa ser professor pedagogo, mas é legal quando tu sabe o que significa, né? E tu eu sou um desses. Aí eu falo, eu, Fernanda, sou uma dessas, tá? Então, aqui, continuando. O diretor acaba muitas vezes exercendo o papel de pedagogo, né? Ele começa a trabalhar antes do texto ou da encenação para trazer confiança para o ator, trazer algo que ele possa, sei lá, tem vergonha, desinibir. Então, ele vai trabalhar técnicas que vão auxiliar para depois ele estar em cena. Isso tu vai ter que fazer muito com o aluno, porque ele tem, às vezes, o aluno uma percepção de teatro que é totalmente equivocada,
que é um teatro que sei lá, que às vezes ele viu, ou ele também confunde muitas vezes com o cinema ou com a televisão, e ele acha que é aquilo, e não é. Então, assim, ele vai ter várias, de alguma forma, confusões, que aos poucos ele vai perceber. Eu sempre falo muito para os meus alunos, quando eles começam a fazer teatro, eles pensam assim, em cenários enormes, e coisas, e eles querem ilustrar tudo e tudo mais. Eu falo assim, gente, não precisa ter cenário nenhum. Vocês podem simplesmente ter uma coisa que é fantástica, que é o quê? Imaginação. Se eu disser que aquilo aqui, ó, aqui atrás é a Torre Eiffel, você vai imaginar e você vai conseguir visualizar a Torre Eiffel. Porque eu tô falando, eu tô apontando e tá dizendo, ó, aqui, ó, eu tô na Torre Eiffel. Então, muitas vezes, o aluno ele vem com uma percepção que o teatro começa a cortar, tirar. Então, assim, isso é algo que tu vai ensinar ele a entender essa linguagem que é o teatro, tá? E aí tu percebe e estuda as particularidades do grupo e como vai trabalhar com eles. Decidir entre manter uma proposta estética ou valorizar um processo. Isso é muito importante. Eu quero fazer algo esteticamente maravilhoso, né? Grandioso, mas que os meus atores nenhum estão felizes ou não conseguem atingir, ou eu quero valorizar o processo para eles terem uma vamos dizer assim, uma absorção melhor, né? Acho que é isso. Vamos para o próximo aqui. Aí, eu adoro essa foto, tá? Porque essa foto aqui minha é uma foto de um festival que a gente estava, e eles estavam em cena, os atores, né, do grupo, que vocês conheceram todos aqui, eles estavam em cena, e eles estavam atuando como é que eu vou dizer assim, em arena, dentro do palco, e as pessoas não me viam, elas não tinham como me ver, tá? Eu não tava furando ali. E ali eu tava olhando a cena como diretora, eu tava olhando eles. E eu acho que a minha foto diz muita coisa, porque eu tava admirada, né, com o que eles estavam fazendo. E eu tava vendo para tentar também ver o que funcionava e tal. Então, é sempre eu acho que é muito importante, como eu disse, a direção ter um olhar, né? E ter um olhar também apaixonado. Isso dá muito prazer quando isso acontece, tá? Então, esse é o meu momento de desabafar aqui com vocês, tá? E aí, para que tudo isso aconteça, precisa de ensaio, né? E às vezes precisa de muito ensaio, né? Que também às vezes tem ator que reclama de muito ensaio. E o diretor, né, adora colocar vários ou muitos ensaios, né? Então eu pergunto para vocês, você vai conduzir para quem esses ensaios? Então, há formas de conduzir. Então, se eu conduzo para atores que já têm experiência de uma forma, se eu conduzo para os meus alunos, é outra. Tá? Então, eu vou colocar aqui métodos que eu utilizo, tá? E aí vocês podem, de alguma forma, absorver, né? Ou se inspirar para criar os seus métodos, porque não há um único, existem vários. Esse aqui é o meu, que eu utilizo através das minhas aulas como professora e também como diretora, tá? Professora pedagoga. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas bibliografias que podem te ajudar a conduzir os ensaios, tá? Então, eu acredito que vocês já tenham visto algum dos livros, né, que o pessoal já tenha mostrado, né, alguns deles. Mas, então, eu trago aqui o livro dos Viewpoints, que é bem legal, e ele traz muitos métodos, né, que tu pode utilizar nos teus ensaios, ou então na construção de cenas, né, do próprio espetáculo, motivações. Então, o livro do Viewpoints é algo, tipo, muito importante, explica a técnica, e também é muito utilizado por vários grupos, e ajuda muito também o diretor, né,
para pensar e criar métodos, metodologias para auxiliar na construção do espetáculo e também nos ensaios para construir o espetáculo. Eu trago também aqui do Lecoq, o Corpo Poético, que também tem alguns exercícios, que também ele era professor de educação física, então ele tem muita questão da expressão do corpo, exercícios que falam sobre a questão da máscara, que também é um tipo, né, bem importante de ser estudado, e que pode trazer várias referências assim para a construção de espetáculos, de linguagem, estéticos também. Então é bem legal esse livro e tem vários assim exercícios que tu pode utilizar, né, para construir e também de alguma forma te auxiliar. Aí eu trago também que aí são 2 livros que vão te ajudar muito também no professor, né, para professor de teatro, ou seja, para o diretor pedagogo também, que é o da Viola Spolin e do Augusto Boal, que são praticamente exclusivos, que tem muitos jogos, muitos exercícios que facilitam assim muito a vida de um professor para criar métodos e ajudar na construção das suas próprias aulas. Então, assim, eu indico muito esses 2 livros, são livros que eu utilizo para as minhas oficinas também e para as minhas aulas na escola, com os meus alunos, e eles têm uma pedagogia incrível de como trabalhar algumas coisas específicas para tentar atingir isso no aluno ou na aluna, tá? Então, fica aqui as minhas dicas de bibliografias, tá? Vou passar, então, agora. Então, aqui eu trouxe para vocês como eu organizo os meus ensaios ou então as minhas aulas, tá? É algo que não há um método, mas, de alguma forma, é como eu me organizo para essas funções, tá? Então, assim, pode ser que não funcione com vocês, mas para mim funciona e é uma forma que vocês podem, de alguma forma, adaptar, modificar e assim por diante, tá? Eu trabalho com momentos, né? Pensando no ensaio ou na aula, e tento trabalhar com tempos aproximados, no caso. É importante a gente colocar tempo, porque senão uma coisa se atropela na outra, a gente não acaba não conseguindo fazer tudo que a gente planejou. E geralmente são planejamentos, sei lá, tem 1h30 de aula, tem 1h30 de ensaio. Então, tem que colocar aquilo naquela realidade possível. Senão começa começa a ter pouco tempo e não consegue fazer tudo que tu precisa naquele momento, tá? Então, assim, no primeiro momento, eu coloco sempre como aquecimento, tá? Que ele pode ser individual ou coletivo. É importante salientar o seguinte, se os atores já têm uma certa caminhada, eles conseguem fazer um aquecimento individual, tá? Que é importante. Mas se tu tem, por exemplo, aluno, eles talvez não tenham esse costume, eles não saibam como é que funciona um aquecimento. Então é legal que tu faça com ele, que tu entre no jogo dele, que tu demonstre. Depois, aos poucos, ele talvez consiga automaticamente fazer sozinho, né? Mas é legal tu construir essa relação. E também existem formas de aquecer coletivamente. Pode ser com uma brincadeira, pode ser algo bem mais lúdico, pode ser um jogo, né, que se movimente. Então, isso é legal. E é importante também que o diretor, né, o diretor pedagogo, ele entre nesse aquecimento, para ele estar integrado e sair daquela postura de, vamos dizer assim, de diretor, que é a autonomia, né, o professor da autonomia, aquele que manda. É claro que às vezes tem momentos que tu vai ter que conduzir, talvez precise ficar de fora do jogo, mas é legal quando tu tenta de alguma forma trazer para todo mundo e tu te coloca ali também naquele jogo. Então, é algo de se pensar, desse diretor também participar, brincar, para construir também essa energia, tá? E aí, nesse aquecimento, tu pode conduzir através de uma sensação, de uma palavra, de uma imagem, de uma música ou sem música. Então, por exemplo, eu quero que todo mundo, sei lá, dance, esse é o aquecimento, dançar.
Então, tu coloca uma música e as pessoas vão simplesmente liberar o seu corpo e se expressarem com seus movimentos. E eu reforço aqui de não julgar, ainda mais se é aluno ou aluna, reforçar que eles também não se julguem, que aquilo ali é uma coisa que está acontecendo entre eles e que fique ali. Isso ajuda de alguma forma com que ele se liberte e ele consiga fazer aquilo, porque se for, por exemplo, um adolescente, ele vai ter muitas trancas, né? Então, assim, se expressar pelo corpo é algo que ele vai construindo e o teatro vai permitir isso, né? Então, ter esse cuidado, certo? No segundo momento, eu sempre a gente pode pensar em algo mais focado para aquele ensaio específico, ou então algo mais focado para aquela aula que tu quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar, sei lá, concentração. É aula de concentração. Então, eu vou pensar nesse momento exercícios, jogos que te auxiliem nesse âmbito, nesse objetivo. É claro que o primeiro momento também pode te ajudar de alguma forma, mas o segundo é mais específico. Então, eu quero fazer coisas de concentração. Então, sei lá, eu vou propor uma caminhada neutra, né? De ficar parado, né? Não sei, achar momentos que tenham a ver com a ideia do que tu quer propor ao longo daquele ensaio, ao longo daquela aula, tá? Então, pode caminhar, pode, por exemplo, pensar em correr, então sei lá, construção do espaço. Pode ter contato físico, sei lá, faz exercícios que tenham, eu quero construir uma unidade, uma união, quero que eles sei lá, se permitam, sei lá, se conheçam. Tem contato físico, né? Sempre, obviamente, respeitando a individualidade de cada um. Quero, sei lá, testar atmosferas, quero fazer uma coisa que seja muito densa, então, sei lá, vou fazer coisas que tenham a ver com essa densidade. Então, esse segundo momento vai te encaminhar para os outros momentos, né? Todo momento é uma continuidade do outro. O terceiro é a parte da criação. Tu experimentou no segundo e agora tu vai criar o que tu experimentou, o que tu testou, e tu vai concretizar isso de alguma forma. Então, pode ser individual, pode ser coletivo, pode trabalhar com texto, sem texto, pode trabalhar só com o corpo, pode só trabalhar com a voz, pode trabalhar com música, sem música, contato, improvisação. Então, nesse momento, tu experimentou no primeiro, no terceiro, tu vai começar a concretizar. No quarto, tu vai mostrar isso. Isso vai se tornar uma cena, um produto, alguma coisa assim, e tu vai mostrar. E aí, o diretor, ele vai orientar e vai comentar, tá? Nesse momento. É um momento que, pelo menos, eu faço, né? Eu vou conduzindo, ao longo dos ensaios. É claro que, às vezes, o segundo momento eu não consigo participar ativamente, porque eu estou conduzindo, e nem o terceiro, tá? Mas o quarto, tipo assim, eu fico de fora olhando e conduzindo. No quarto, eles experimentam, às vezes, né? Às vezes eu saio da sala, deixo eles sozinhos, tanto os atores quanto os alunos, e aí eu volto e vejo o que eles fizeram. Eles me mostram, eu vou lá, dou dicas, mexo, arrumo, eles vão lá, testam de novo, mostram e reformulam aquilo que, sei lá, que não funcionou. Então, eu acho bem importante que é refazer quantas vezes for necessário para visualizar e conseguir achar uma forma. Então, assim, ó, se tu está construindo um ensaio para montar um espetáculo, essa parte é fundamental. Porque aí os atores estão, através de improvisação, construindo uma cena, tu vai lá, começa a dar dicas e ele vai se modificando, vai mudando. E aí tu vai fazer várias vezes até, de alguma forma, conseguir visualizar aquela cena, concretizar, para que aquilo depois se transforme em outros processos, né? Ou em dramaturgia, ou então na própria encenação, e assim por diante. Nunca está um produto pronto, ele vai sendo lapidado, tá? Passar aqui. Ver. O quinto momento é a avaliação. Isso aqui é algo muito importante e muitas vezes os grupos esquecem de fazer. E também é importante estimular um tempo para não ficar
quase um confessionário, né? É uma avaliação da aula, é a avaliação do ensaio, é a avaliação de como foi aquela atmosfera toda. Isso é importante. Como foi o processo? O que funcionou e o que não funcionou? Como eu me sinto? Tem que ter uma avaliação. É muito importante esse momento de conversa, mas tem que ser assim, ó, há 15 minutos. Fala um pouquinho e deu. Senão se estende, né? A gente acaba saindo, às vezes, exausto. Então, é uma coisa que é importante ter uma avaliação, né? Para perceber o que pode ser modificado. Ou seja, ela sempre está em constante mudança. E isso é importante, ter essa mudança, né? E é importante ouvir também, tanto o professor quanto o diretor, o que está funcionando e como é que pode melhorar se não está, né? E aí eu coloco aqui o sexto momento, que é ir embora, tá? Que é bem importante também, tá? Eu sempre fico um pouco frustrada quando tem que ir embora e sai correndo, né? Porque a gente parece que não finalizou aquilo ali. Tem que ter uma finalização para acabar como se aquele lugar guarda uma história e aquele lugar acabou, finalizou todos aqueles momentos. Então, ir embora é legal no final, dar um grito todo mundo junto, abraçar, para construir essa união, tanto como grupo quanto os alunos. Vamos fazer uma massagem, se respeitando, obviamente, né? Existem várias técnicas teatrais que isso faz. Às vezes os adolescentes não conseguem gostar tanto, assim, ficam meio assim. Mas é algo que tu vai construindo também a questão do toque, com respeito, obviamente. Tá? Então, assim, é bem importante. Não saia correndo. Vai fazer uma aula, vai fazer um ensaio. Por isso que a gente estipula tempos, para não sair todo mundo correndo e querendo ir embora. Não, vamos terminar aquilo que a gente começou, tá? Então, são dicas que eu, Fernanda, tento trazer para as minhas aulas, os meus ensaios, tá? Então, esse é o último módulo, né? E nós, de alguma forma, falamos algumas vezes, né? E não sei se você, talvez, eu espero que você tenha feito todos os módulos, mas aqui eu trago um exercício, tá? Para concluir. Através de todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como você montaria um experimento cênico? Eu não coloco aqui uma peça de teatro, eu boto um experimento cênico que você pode fazer de várias formas. Pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode ser uma performance, como você quiser, né? Não precisa ser um espetáculo, até porque nesse momento a gente não sabe quando a gente vai conseguir ter um palco na nossa vida novamente. Palco na nossa vida novamente, tá? Então, eu queria que você pensasse numa estética, como você viu nos outros módulos, no texto, como você viu nos outros módulos, na atuação, nos ensaios, como você viu aqui, no local e assim por diante, né? Eu quero fazer, sei lá, um experimento dentro do meu banheiro. É possível? É. Como é que eu vou criar isso, por exemplo? Então, que você pense como você criaria esse experimento. Eu quero criar uma performance dentro do meu banheiro que eu vou dar um texto no chuveiro. Ótimo. Eu vou falar, eu quero atingir quem, né? Como a gente viu nas outras aulas. Eu vou escrever um texto de quanto tempo, para quem, como, quem vai ser um monólogo, como é que vai ser minha atuação, né? Como é que eu vou trabalhar a questão da atmosfera? Bom, então, assim, como é que eu vou trabalhar com o meu corpo? Vai ter movimento, não vai ter movimento? Como é que eu vou decorar esse texto? Eu vou usar alguma luz? Eu vou usar música? Como é que eu vou, sei lá, construir esse experimento dentro da minha casa, por exemplo? É algo que é possível. A gente, de alguma forma, está tentando. E aí eu trago, fazendo esse gancho, um convite para vocês. Dia 31 de outubro, nós, o Coletivo Muro, estrearemos a peça Acesso Negado, que foi feita totalmente de forma online. O texto foi construído para essa peça online. A atmosfera, as atuações, tudo. E os ensaios também foram feitos todos de forma online. Então, assim, é possível.
É difícil, mas é possível. Então, eu convido vocês para assistirem o nosso espetáculo. É uma experiência incrível e diferente, tá? Mas que vale a pena a gente ter esse conhecimento de novas possibilidades, né? Nesse momento. E, então, fica o convite, que eu depois vai estar na tela o cartaz da peça. E vai acontecer dia 31, às 8 horas, é gratuito, tá? Ou seja, é só adquirir seu ingresso pelo Simpla e aí tu assiste através do Zoom. Então, gente, eu espero vocês para assistir, tá? O nosso espetáculo. Eu agradeço muito e lembrando que nós teremos uma live para caso vocês, depois a gente vai colocar aqui a data e o horário certinho, tá? Para tirar dúvidas, caso vocês tenham dos modos, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que vocês fizeram ou viram, que tem a ver com uma motivação que o curso deu, vai ser incrível essa troca. Então, assim, fiquem ligados, que a gente vai divulgar depois o dia da live e o horário, vai ser pelo Instagram. E aqui está nossas informações, Coletivo Muro, tanto pelo Facebook, pelo Instagram. E eu acho que é isso. Muito obrigada por toda essa jornada. Eu encerro aqui e agradeço como parte do coletivo, que foi uma grande experiência. Eu espero também que a gente tenha contribuído para vocês, de alguma forma, despertarem uma vontade de fazer teatro, conhecer teatro e estudar um pouco sobre essa arte tão incrível, tá, gente? Foi um prazer. E vai ser uma live no YouTube, não é no Instagram. Eu errei. No próximo sábado, já tem data, no próximo sábado, tá? No YouTube, não vai ser pelo Instagram. Certo? Muito obrigada, gente. Abraços. Tchau, tchau. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bibliografia e alguns links de materiais. Então até semana que vem. Tchau!